Bom, eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Quando esse water cooler chegou aqui em casa, eu achei que ele fosse ser só mais um daqueles produtos que chamam a atenção pela aparência. Porque hoje a gente tá vivendo uma época onde praticamente toda marca quer lançar um water cooler com tela. Tem tela redonda, tela curva, tela gigante, tela pequena, tem RGB por todos os lados. Então é muito fácil um produto chamar a atenção porque ele é simplesmente bonito. Só que depois de alguns dias utilizando esse Django Leopardo Pro Flow SE, depois de colocar ele para trabalhar em cima de um Core i5 14600KF no talo, e depois de rodar vários benchmarks como o Cinebench R23, o CCT, ADA64, HW Info, e ainda jogar várias partidas de CS2, eu percebi que esse water cooler vai muito além da estética, e sinceramente ele me surpreendeu muito mais pela performance do que pela própria tela. Então hoje eu vou te mostrar absolutamente tudo sobre ele. A gente vai falar sobre construção, sobre os materiais que estão sendo colocados aqui nesse produto, do software, da tela, do nível de ruído, dos testes de temperatura. Também vamos comparar com outro modelo que a gente já trouxe aqui da Django Leopardo. E no final responder a pergunta que realmente importa. Será que esse water cooler vale o preço? Bora descobrir. Esse aqui é o Django Leopardo Pro Flow SE 360. Esse é o modelo intermediário topo de linha da marca quando o assunto é o water cooler com display. Mas antes mesmo de ligar no computador, uma coisa me chamou muita atenção aqui. A Django Leopardo claramente quis entregar um produto que transmite sensação de qualidade. E isso já começa na apresentação. A embalagem é muito bonita, mas simples. Tudo muito bem organizado, mas muito bem protegido. Mas para muitos isso pode parecer algo bobo, mas é um cuidado que a gente percebe que a marca acaba tendo ali com o produto, que é bem interessante de se observar. Principalmente porque esse não é um produto que é muito barato, né? Estamos falando de um water cooler que já custa aproximadamente ali os 600, 700 reais. Isso falando na data do vídeo de hoje, né, que está sendo gravado aqui, que é 29 de julho. Mas acredito que o preço não aumente depois. Mas, naturalmente, a expectativa acaba sendo maior, né? Dentro da embalagem, a gente acaba encontrando toda uma documentação, kit completo de instalação, parafusos, suporte, pasta térmica, cabos, tudo organizado. Nada ficou faltando e, sinceramente, a instalação foi extremamente tranquila. Quem já montou qualquer AO moderno não vai encontrar nenhum tipo de dificuldade aqui. Depois de tirar tudo da caixa, a primeira coisa que eu fiz foi simplesmente pegar o produto na mão. E eu gosto muito de fazer isso, porque às vezes um produto é bonito nas fotos, mas quando chega pessoalmente, você percebe imediatamente onde economizaram. Bloco leve demais, tudo transmite aquela sensação de produto barato. E não foi isso que aconteceu aqui, muito pelo contrário. Esse Django Leopardo passa exatamente a sensação oposta. Você pega ele na mão e percebe que existe bastante material aqui. O radiador é extremamente sólido, ele passa muita confiança e não existe aquela sensação de fragilidade. Muito pelo contrário. A construção dele é realmente muito robusta. E isso me chamou bastante atenção logo de cara, principalmente porque o radiador é uma das partes mais importantes de um water cooler. É ele que vai dissipar toda a energia térmica retirada do processador, então quando você percebe que existe bastante material aqui, já começa a criar uma expectativa bem positiva. Mas falando especificamente do radiador aqui, eu gostei bastante dele, sério, eu gostei muito. As aletas estão muito bem alinhadas, o acabamento é muito bom, a pintura também. Nada parece mal encaixado aqui, nada torto e nada passando aquela impressão de produto montado às pressas. É realmente um conjunto muito bem construído e isso acaba valorizando bastante o produto, porque quando falamos de water cooler não é só temperatura, é durabilidade e é muita coisa aqui envolvida, principalmente construção. Quanto melhor for a construção, maior tende a ser a vida útil do conjunto. As mangueiras seguem aquele padrão que praticamente todo mundo já conhece. São mangueiras bem revestidas, flexíveis, muito fáceis de posicionar dentro do gabinete e não são extremamente rígidas. Também não ficam mole demais, o que é bem interessante. No meu caso, eu achei um conjunto bem legal aqui, sério, ficou muito bacana. Durante toda a instalação eu não encontrei nenhuma dificuldade, inclusive eles facilitam bastante a organização do setup, principalmente em gabinetes menores. Mas teve algo que me surpreendeu bastante, foi a bomba. Sério, ela é grande, muito bem construída e tem presença. É aquele tipo de bloco que quando você olha instalado no computador, ele realmente chama a atenção. Mas diferente de muitos produtos que focam apenas na aparência, aqui existe bastante qualidade também. A construção é extremamente sólida, o acabamento é excelente e a base é muito bem usinada. Tudo transmite sensação de produto premium. Inclusive, quando eu comparei com o Django Leopardo 2Arc, que também passou aqui no canal, eu percebi uma evolução muito interessante. A marca claramente refinou bastante o projeto e isso aparece tanto na construção quanto na performance. Eles não são da mesma família de produtos, mas acaba tendo uma certa evolução aqui. E visualmente eu gostei muito desse water cooler. Hoje praticamente toda fabricante resolveu seguir uma tendência, né? Você entra no mercado e encontra vários modelos muito parecidos, principalmente aqueles blocos com tela curva.
E sinceramente, depois de um tempo, tudo acaba ficando muito igual. O Django Leopardo resolveu fazer diferente nesse modelo aqui. Ao invés de seguir exatamente essa tendência, ele trouxe uma tela quadrada nesse lançamento. Pode parecer um detalhe pequeno, mas muda completamente a identidade visual do produto. Quando você olha para ele no setup, você bate o olho e imediatamente percebe que não é um watercooler comum. E isso eu achei algo bem legal. Até porque hoje é muito difícil de uma marca entregar a identidade própria. Outro detalhe que eu gostei bastante foi o aro RGB ao redor da tela. Ela não é exagerada e não parece uma árvore de Natal, muito pelo contrário. Complementa muito bem o visual, principalmente quando utilizado junto com algum efeito ou algo mais discreto. E aqui no meu setup eu gosto muito de algo bem minimalista, deixa uma cor sólida ou algo nesse sentido. Então eu utilizei efeitos mais suaves. E sinceramente o resultado foi muito bonito. É aquele tipo de RGB que chama atenção sem roubar completamente o foco do restante do computador, né? Ele não tira o foco de nada. Mas obviamente o principal diferencial desse watercooler não está apenas no RGB. Também não está apenas na construção, muito menos somente na aparência. O grande destaque desse modelo aqui é justamente na tela. E é exatamente sobre ela que vamos falar agora. Até porque a tela é aquilo que fez provavelmente você clicar nesse vídeo, eu acredito, né? Porque é uma tela bonita. E hoje, quando a gente fala de watercooler premium, praticamente toda fabricante resolveu entrar nessa tendência de colocar um display no bloco da bomba. E eu praticamente acho tudo isso muito legal, né? Porque antigamente o bloco do watercooler era praticamente um pedaço de plástico com o logo da marca iluminado ou algo nesse sentido. Hoje ele virou praticamente uma peça de decoração dentro do setup. Só que existe um detalhe bem interessante aqui. Enquanto muitas marcas resolveram apostar em telas curvas, displays circulares ou formatos um pouco diferentes, a Django Leopardo preferiu seguir outro caminho. Ela trouxe uma tela quadrada e sinceramente eu gostei bastante dessa decisão, porque ela foge um pouco daquele padrão que a gente está acostumado a ver. Quando você olha para esse bloco instalado dentro do gabinete, ele tem uma personalidade, ele passa uma qualidade final ali no seu olhar. Você bate o olho e consegue identificar rapidamente qual modelo é. E isso é algo que está ficando cada vez mais raro hoje em dia. Muitos fabricantes acabam copiando umas às outras e então vemos vários produtos ficando muito parecidos. Mas aqui não, ele tem uma identidade própria e é isso que acaba sendo muito interessante, né? Para quem gosta de montar um setup bonito, faz toda a diferença. Bom, agora falando especificamente da tela, nós temos aqui um display de 480p rodando a 60 Hz. Mas espera, quando alguém escuta 480p, pode até imaginar que a qualidade não vai ser grande coisa. Mas sinceramente, para o tamanho da tela, isso simplesmente não faz diferença, muito pelo contrário. As imagens ficam muito nítidas, os GIFs ficam extremamente fluidos e os vídeos rodam muito bem. As animações também. E durante todos os dias em que utilizei esse watercooler, eu nunca fiquei com aquela sensação de que estava faltando resolução. Ele entrega exatamente aquilo que precisa entregar, nem mais nem menos. E isso acaba sendo um ponto muito positivo, porque a Django Leopardo não tentou colocar um display absurdo apenas para aumentar o custo do produto ou algo nesse sentido. Ela colocou uma tela que entrega uma ótima experiência sem encarecer desnecessariamente o produto. E aí que vem uma das coisas mais legais aqui. Você pode personalizar de qualquer maneira. Dá para colocar fotos, vídeos, GIFs, imagens estáticas, informações do sistema, então você consegue deixar o setup exatamente com a sua cara. E aqui no canal eu gosto muito de setups mais minimalistas, então eu acabo normalmente utilizando efeitos mais discretos. Mas se você gosta de algo mais chamativo, também dá, e isso é muito legal. Porque você consegue mudar completamente o visual do computador em poucos segundos, né? Aquele tipo de detalhe que não aumenta FPS, mas aumenta muito o prazer de olhar para o setup depois que ele está pronto. Outro detalhe que complementa muito também esse watercooler é o aro RGB ao redor da tela. E aqui eu gostei da forma como a Django Leopardo trabalhou essa iluminação. Ela não exagerou. Não ficou aquela iluminação extremamente forte que acaba chamando mais atenção do que a própria tela. Pelo contrário, ela funciona quase como uma moldura, ela destaca o display e valoriza o conjunto, deixando tudo mais elegante, principalmente quando você sincroniza com o restante dos componentes do computador. No meu caso, eu utilizei efeitos mais suaves, porque eu gosto de setups mais limpos, mas para quem gosta daquele RGB mais chamativo, também vai conseguir brincar bastante aqui. Mas falando do software, aqui eu tive uma surpresa bem legal, né, porque esse software ficou sensacional. É simples, mas ele entrega o que ele promete. Porque normalmente software de hardware é sempre uma caixinha de surpresas. Às vezes o produto é excelente, mas o programa trava, fecha sozinho, perde configuração, não reconhece o dispositivo, ou simplesmente para de funcionar depois de uma atualização. Felizmente não foi isso que aconteceu aqui. Durante todo o período em que utilizei esse watercooler,
eu simplesmente não tive nenhum problema, nenhum travamento, nenhum bug, nenhum conflito, tudo funcionou exatamente como deveria funcionar. E isso hoje é um baita elogio. Mas falando da tela, na tela a gente encontra praticamente um painel de controle. Ali você consegue visualizar várias informações do sistema, temperatura, uso do processador, uso de memória, informações gerais do computador. É tudo muito organizado, muito intuitivo. Mas para quem nunca utilizou um software da marca, vai aprender rapidamente onde fica cada função. No final a gente tem aí provavelmente a aba que você mais vai utilizar, que é justamente a chamada Screen Display. É nessa parte que você escolhe aquilo que será exibido na tela do bloco. Existem vários modelos prontos, GIFs, vídeos, temas, layouts, informações de hardware, imagens, animações, tudo separado de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito funcional. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui é que você não fica limitado apenas ao conteúdo que já vem instalado. Existe também uma área ligada à nuvem da Django Leopardo, então você consegue baixar novos efeitos, novas animações, novos temas. Existem opções minimalistas, mais futuristas, temas voltados para anime, tem temas com foco em hardware. E isso faz que você dificilmente enjoe da aparência do produto, o que é bastante legal na minha opinião. Mas para mim a melhor parte continua sendo a personalização, porque você consegue criar o seu próprio tema, colocar a sua imagem, seu GIF, seu vídeo, então o Watercooler realmente passa a fazer parte da identidade do seu setup. Mas vamos falar das fãs, que é onde mora um segredo bem legal aqui, que é a performance. Nós temos aqui um conjunto de 3 fãs de 120mm trabalhando até 2000 RPM, cada uma delas entregando aproximadamente 68 de CFM, o que é um fluxo de ar bastante interessante para radiadores de 360mm. Além disso, a Django Leopardo informa que o nível de ruído é na casa dos 35 dBA. Mas beleza, como é que funciona isso na prática? Foi exatamente o que eu resolvi testar. Durante os testes eu utilizei praticamente todos os perfis disponíveis. Silent, regular, full speed, né, enfim. E no modo Silent, sinceramente, eu praticamente esquecia que o computador estava ligado. O nível de ruído é realmente muito baixo. E mesmo assim a temperatura continuava extremamente controlada. Foi inclusive o modo que eu mais utilizei durante todo o período de testes. No modo regular, o aumento de ruído é praticamente imperceptível, mas você já ganha um pouco mais de capacidade de refrigeração. Quando colocamos tudo em full load, obviamente a história muda. As fãs passam a trabalhar próximas do limite de rotação, então naturalmente elas ficam mais audíveis. Mas sinceramente, em nenhum momento eu achei esse ruído exagerado. É exatamente aquilo que eu espero de um conjunto trabalhando a 2000 RPM. E se você utiliza headset durante os jogos, muito provavelmente nem vai perceber. Mas falando da bomba, a gente tem literalmente um monstrinho aqui. Nós temos uma bomba trabalhando em até 2600 RPM, com capacidade de dissipação próxima dos 300 watts de TDP. E sinceramente, essa bomba me impressionou bastante. Ela trabalha de forma extremamente estável, não apresenta vibrações, não gera ruídos estranhos e principalmente consegue manter uma excelente circulação de líquido mesmo quando o processador está sob carga pesada. Na prática, isso aparece justamente nos testes de temperatura, mas daqui a pouco vocês vão realmente entender o que eu estou falando aqui. Outro ponto muito positivo é a compatibilidade. Esse modelo atende praticamente todas as plataformas atuais, LGA 1851, 1700, 1701. Já para quem utiliza AMD, tem um suporte tanto para M4 quanto para M5, ou seja, independente de você estar montando um setup novo ou apenas estiver fazendo um upgrade, muito provavelmente esse watercooler será compatível com sua máquina. Além disso, ele está disponível na versão branca e preta. Aqui nós recebemos a versão preta, na qual vocês já viram, né, que combina ali com praticamente qualquer setup, o que é bem interessante. O bom é que caso você queira montar uma configuração na cor branca, você vai ter essa possibilidade, porque também existe essa opção. Mas agora que vocês já conheceram toda a construção, a tela, o software e entenderam como esse watercooler funciona no dia a dia, chegou a hora que eu mais gosto em todo review, que é os testes, né? Aqui é onde a mágica acontece. Então vamos colocar esse Django Leopardo ProFlow SE para trabalhar em cima de um Core i5-14600KF e descobrir se toda essa qualidade construtiva realmente se traduz em desempenho. Antes de mostrar os resultados, é interessante abordar como esses testes foram realizados, porque a temperatura não depende só do watercooler, ele depende do processador, da placa-mãe, da BIOS, do gabinete, da temperatura ambiente. Então quanto mais transparente eu for com vocês, melhor. Aqui na bancada, como vocês já viram, eu utilizei um Core i5-14600KF, que atualmente é um dos processadores que eu mais gosto de utilizar para testar sistemas de refrigeração. E existe um motivo muito simples para isso. Quem acompanha o canal já sabe. O 14600KF não é um processador muito fácil de refrigerar, principalmente quando ele está trabalhando sob carga pesada. Ele consegue consumir bastante energia e gerar uma quantidade de calor muito alta, então se o watercooler consegue controlar bem esse processador, é porque ele realmente tem capacidade térmica. No nosso caso, eu limitei o processador
para 180 watts de TDP diretamente pela BIOS. E essa configuração apresenta muito bem aquilo que muita gente utiliza no dia a dia. Além disso, utilizamos uma Gigabyte B760 DS3H, acompanhada de 32 GB de DDR4, rodando a 4000 MHz. Inclusive, essa frequência de memória força um pouco mais o controlador interno do processador, o que, consequentemente, ele acaba trabalhando um pouco mais quente, né? Ou seja, não estamos falando de um cenário fácil, é justamente o tipo de situação que eu gosto de utilizar para realmente colocar o sistema de refrigeração à prova. Além disso, eu executei praticamente todos os testes que costumo utilizar nos reviews aqui do canal. Rodamos Cinebench R23, rodamos AIDA 64, também utilizamos os testes de estresse do HWInfo, depois o CCT, e por último, um cenário mais real ali, buscando quem usa o PC para jogar, né? Que foi justamente com o Counter-Strike 2. Porque benchmark sintético é importante, mas ninguém compra o watercooler para ficar rodando benchmark o dia inteiro. A maioria das pessoas vai trabalhar, vai jogar, vai assistir alguma coisa, né? Vai consumir algum conteúdo, e é muito bem legal ter essa visão por fora ali dos benchmarks. Começando pelo Cinebench R23, esse é o teste extremamente pesado para processador. Ele consegue manter todos os núcleos trabalhando próximo do limite durante vários minutos, no caso aqui 10 minutos por teste, seja multicore ou single core. Para testar o watercooler, a gente sempre utiliza o teste multicore, que é onde, né, estressa mais, tem um estresse maior. É justamente o tipo de benchmark que normalmente faz qualquer sistema de refrigeração sofrer mais. E sinceramente, o Django Leopardo começou muito bem. Nós tivemos uma temperatura mínima de 36 graus, máxima chegou a 78 graus, mas aquilo que mais me chamou a atenção foi justamente a temperatura média, de apenas 60 graus. E esse número é excelente, principalmente porque quando lembramos que estamos falando de um 14600KF, não é um processador frio, muito pelo contrário. É um processador conhecido justamente por trabalhar com temperaturas elevadas. Então, ver esse watercooler mantendo uma média de apenas 60 graus durante um teste como esse já mostra que existe bastante capacidade térmica sobrando, que para mim foi um resultado que me surpreendeu bastante, sério, foi algo muito positivo. Agora passando para o AIDA 64. Esse é um benchmark que trabalha de uma forma um pouco diferente. Ele também coloca bastante carga no processador, mas acaba estressando componentes diferentes ao longo do teste. Então nós tivemos uma temperatura mínima de 38 graus, máxima de 79 e média de 66 graus. Mais uma vez, resultados extremamente consistentes, e percebam uma coisa bem interessante aqui. Em nenhum momento nós tivemos aqueles picos absurdos de temperatura. O comportamento do sistema permaneceu extremamente estável, e isso é algo que eu valorizo bastante, porque não adianta nada um watercooler segurar uma temperatura boa durante alguns segundos e depois decolar, né? Depois ela começa a oscilar, ir para cima e para baixo, né? e sofrer com temperaturas altas em determinados picos. Aqui não. Ele manteve tudo muito bem controlado. Mas vamos falar agora do teste de burn-in do HWInfo. Esse é um teste que costuma ser um pouco mais agressivo, justamente porque mantém uma carga constante durante bastante tempo, né? E foi provavelmente um dos testes mais pesados para esse watercooler aqui, né? Que esse watercooler implementou. Mesmo assim, o comportamento continuou muito positivo. A temperatura mínima aqui foi de 36 graus, a máxima de 79 graus e a média de 74 graus. Naturalmente, essa média ficou um pouco maior. E isso era algo completamente esperado, afinal estamos falando de um estresse contínuo. Mesmo assim, continuamos abaixo da faixa de onde esse processador começa realmente a ser preocupante, né? Então, novamente, foi um resultado bem interessante, foi muito excelente. Depois do HWInfo, a gente deu um pulo no teste do OCCT, que também é bem interessante de ser utilizado. E esse benchmark sempre me interessa bastante, porque ele costuma revelar rapidamente qualquer deficiência no sistema de refrigeração. Mas no nosso caso, a temperatura mínima foi de 78 graus, máxima de 78, uma média de apenas 58 graus. Sinceramente, esse foi um dos resultados que mais me impressionou, porque demonstra que mesmo em um benchmark extremamente pesado, o ProFlow SI continua entregando temperatura muito controlada. Mas, obviamente, a maioria das pessoas não compra um watercooler para rodar benchmark. Compra para jogar. Então eu também resolvi colocar esse sistema em um cenário real. Rodamos algumas partidas de Counter-Strike 2, por exemplo, e aqui os números ficaram ainda melhores, com temperatura mínima de 38 graus, máxima de apenas 63 graus e média de 49 graus. Na prática, isso significa que durante a jogatina esse watercooler trabalha praticamente com folga. O processador praticamente está gelado, né, e permanece frio. As fontes não precisam acelerar constantemente e o resultado acaba sendo um computador muito silencioso. Foi justamente nesse momento que eu decidi deixar praticamente todo o período de teste utilizando o perfil Silent, porque simplesmente não existia necessidade de colocar tudo em full speed ou no regular. E mesmo em Silent ele continuava entregando temperaturas excelentes. E isso para mim é um baita diferencial. Agora existe um detalhe que eu queria comentar com vocês. Quem acompanha o canal provavelmente lembra que em algum tempo atrás fizemos review
review do Django Leopardo T-Arc. Na época eu gostei bastante daquele modelo, achei um produto muito competente, mas sinceramente, depois de utilizar esse novo ProFlow SE durante vários dias, eu consigo perceber claramente que existe uma evolução nos produtos da marca. Não é apenas uma mudança estética, não é só colocar uma tela diferente, existe evolução na construção, existe evolução na qualidade do bloco e existe evolução na própria eficiência do conjunto. Os resultados ficaram melhores, na minha opinião, né, baseado no tipo de produto que é, na faixa de produto que ele se encaixa e a consistência também. Então dá para perceber que a Django Leopardo realmente utilizou tudo aquilo que aprendeu no projeto anterior para evoluir nesse novo modelo. E isso é algo muito legal de ver, porque demonstra que a marca não ficou simplesmente reaproveitando o mesmo modelo, né, com uma outra aparência. Existe um certo desenvolvimento aqui. Existe todo um desenvolvimento, na verdade. Mas falando de preço e onde você encontra esse produto, né, ele é vendido na loja oficial da Django Leopardo no AliExpress. E algo bem interessante de se mencionar aqui, esse produto tem estoque nacional no Brasil. Então o produto que você vai comprar vai ser enviado, se eu não me engano, ou de São Paulo ou de Rio de Janeiro, né? E vai chegar super rápido na sua casa. Vai chegar rápido, você vai colocar no PC, vai instalar e vai aproveitar da melhor maneira, né? Isso é algo bem interessante. E além disso, tem cupons também que você pode colocar no AliExpress, né? Caso tenha algum cupom disponível, eu vou estar deixando disponibilizado aqui embaixo na descrição, junto com o link do produto, né, para caso vocês queiram dar uma olhada ou até se interessem para comprar, é só ir lá comprar, tá? Então é algo que você não precisa ficar preocupado com o imposto de importação, taxas extras, não tem nada disso, né? Ele já é enviado diretamente do estoque brasileiro. Atualmente esse watercooler está custando na faixa dos 600, 700 reais, podendo variar um pouco dependendo da cor escolhida. Inclusive, normalmente aparece alguns cupons, né, como eu já mencionei, dentro do próprio AliExpress. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, como eu já falei, caso alguém tenha interesse. Mas então, esse Django Leopardo ProFlow SE vale a pena? Bom, na minha opinião, sim. E vale bastante. Primeiro, porque entrega uma construção excelente, você percebe a qualidade em praticamente todos os componentes, radiador, bomba, base, acabamento, tudo transmite bastante confiança. Segundo, a tela ficou muito bonita, sério. Ela realmente muda o visual do setup, o software também funciona muito bem, sem bugs, sem complicações. E terceiro, performance, que para mim, esse foi o principal ponto, né? Porque não adianta ter uma tela linda se o watercooler não consegue refrigerar o processador. Aqui aconteceu exatamente o contrário, ele conseguiu entregar uma performance excelente, inclusive superior, na minha opinião, ao Django Leopardo T-Arc, que nós testamos anteriormente aqui. E por último, o custo-benefício. Hoje existem vários watercoolers com o mesmo nível de acabamento, custando 1.000, 1.200 ou até 1.400 reais. Então, quando a gente encontra um produto que entrega qualidade premium, performance de alto nível, a gente acaba ficando de certa forma maravilhado, né? Principalmente porque tudo isso ali tá num preço legal, né? É muito difícil não recomendar. Principalmente para quem tá querendo fazer um upgrade ali de watercooler ou para quem tá montando ali um setup do zero. Vale muito a pena. Então, se você tá procurando um watercooler bonito, que realmente entrega desempenho, que possui uma construção extremamente sólida, uma tela de ótima qualidade, software simples, mas funcional, ainda que consegue manter um processador como o 14600KF muito bem controlado, eu acredito que esse Django Leopardo ProFlow SE seja uma das opções mais interessantes, principalmente pela faixa de preço que ele se encontra. Eu gostei bastante da experiência que tive com ele, foi um produto que realmente me surpreendeu e, sinceramente, entrou facilmente para a lista de watercoolers que eu recomendaria para quem procura um Radio Premium sem gastar uma fortuna. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. Não esquece de se inscrever, né, caso você não seja inscrito. E se você gostou, né, tem algum comentário a respeito desse Django ProFlow, se você acha interessante para comprar, se você está pensando em comprar, comenta aqui embaixo. E vale lembrar que para mais reviews de watercooler e hardware em geral, é com a gente. Até a próxima!